Angelina é primeiramente, uma amiga querida. Ela é professora, mestre em educação, doutoranda e tem trabalhado muito em políticas públicas e implementações, tanto de políticas públicas quanto de práticas educacionais de inclusão. Tenho certeza que ela vai poder, né, enriquecer as nossas aulas. Trabalhamos juntas na educação e agora ela está numa subsecretaria fazendo esse trabalho com muita competência, como ela sempre vem trabalhando. E ela vai trazer um pouquinho tanto dessa experiência dela de estudo, né, de leitura em relação ao tema, quanto prática. E aí eu vou deixar maiores apresentações para ela, e é um prazer tê-la no nosso curso, na Academia de Líderes, e tem certeza que vai ser um dia ótimo e proveitoso. Alguém aí já colocou que gostaria de participar, de falar, e aí, Angelina, você vai conduzindo aí conforme for a sua preferência. Você pode fazer uma dinâmica junto com eles, você pode apresentar e depois abrir para perguntas, fica a seu critério, tá? Perfeito, Tati. Boa noite a todos, boa noite a todas. Tati, muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar compartilhando esses momentos junto com você. E já tem alguns rostinhos que eu estou vendo aqui que são conhecidos. Então, muito bom poder participar desse momento, participar da Academia de Líderes, que tem sido um sucesso. A gente tem visto o sucesso que tem sido a Academia de Líderes. Nomes muito importantes, nomes que são referência em diversas áreas, têm participado. Então, é uma honra poder também fazer parte disso, né? É um privilégio para mim poder participar, passando um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu tenho aprendido, e com certeza vocês também me ensinarão nessa noite, porque quando a gente tem esse tipo de oportunidade, a gente ensina, mas a gente também aprende. Então, não vou colocar aqui que é uma aula, uma palestra, mas sim um momento de troca, de compartilhamento aqui de informações e experiências. Então, estou muito feliz de ter essa oportunidade. A gente está um pouquinho atrasado, eu peço paciência de vocês, porque eu preparei um material aqui que é um material importante, é uma temática que é muito importante. Graças a Deus está em alta, né? Falar de política inclusiva, falar de inclusão, e realmente é muito importante. Não tem como ser líder hoje sem saber políticas inclusivas, sem entender a importância da inclusão na nossa sociedade, nos espaços que a gente ocupa. Então, estou muito feliz, com essa oportunidade. Wagner, consegue projetar? Vamos fazer os nossos combinados, então, enquanto o Wagner ainda não consegue? Primeira coisa, eu vou pedir para todo mundo desligar os microfones, por favor, Em janeiro, quando nós já estamos postos a discutir a documentação para o Estado. porque se a gente não fechar o microfone, a gente acaba tendo mais sons, e aí atrapalha um pouquinho o entendimento. Então, eu vou pedir para vocês fecharem o microfone, por favor. Quando alguém quiser falar, a gente tem a mãozinha. No Zoom também, acho que a gente tem a mãozinha que a gente consegue levantar. Mas eu queria fazer a seguinte dinâmica com vocês a princípio: apresentar, ir debatendo, e no final a gente tirar um momento para dúvidas. Se a gente perceber que no meio da aula, no meio do nosso momento, precisa abrir, a gente pode rever essa questão. Mas a princípio a gente vai fazer uma aula mais apresentativa, digamos assim, e depois a gente conversa um pouquinho. Então, eu vou tentar ser mais breve possível nessa parte de explanação para a gente conseguir ter um momento de troca importante. Tudo bem? Combinado assim? Todos concordam? Podemos fazer assim? Fala no chat aí comigo, gente. Não me abandona, não. Não me deixa sozinha, não. Podemos fazer assim? Me dá um ok. Beleza. Ok. Perfeito. Vou deixar o chat aqui aberto no cantinho para a gente. Perfeito. Então vamos lá. O tema da nossa aula hoje é políticas inclusivas, história, desafios e aplicabilidade. Por que que a gente deve falar de políticas inclusivas?
porque a inclusão ela precisa estar em todos os espaços que a gente ocupa no nosso dia a dia, desde a nossa casa, até quando a gente sai na rua, vai na padaria, vai no supermercado, até as nossas organizações de trabalho, até o cinema, um momento de lazer, um momento de esporte. Todos esses momentos, eles são contemplados pela inclusão ou deveriam ser contemplados pela inclusão. Então, é um tema que ele é necessário de ser falado, é um tema que ele é necessário de ser trazido à tona sempre que possível, porque isso abre os nossos olhos para determinadas situações. Passa para mim, por favor, Wagner. A maioria de vocês já me conhece, mas eu vou me apresentar de uma forma um pouco mais formal. Eu sou Angelina Moreira, sou graduada em Pedagogia pela UERJ, sou psicopedagoga, mestre em Educação pela UF, doutoranda em Humanidades, Culturas e Artes. Eu já atuei como chefe de gabinete e subsecretária na Secretaria Municipal de Educação. Tive o prazer de dividir momentos lá com a Tati na Secretaria Municipal de Educação. Sou servidora pública, professora da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias, supervisora educacional da FATEC, e hoje eu estou num novo desafio, né? Não estou mais em Caxias, estou no governo do estado, e aí eu integro a equipe da Superintendência de Projetos Especiais da Subsecretaria de Políticas Inclusivas do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje eu saio um pouco do campo educacional para trabalhar diretamente com políticas inclusivas em todo o estado do Rio de Janeiro. E aí a gente tem mais ou menos 15 anos de experiência nessa área, entre educação inclusiva e políticas inclusivas. A gente consegue ter um pouquinho de bagagem para compartilhar com vocês sobre isso. E aí eu trouxe uma foto, passa para mim, Wagner, por favor. Eu sou apaixonada por essa foto, porque essa foi a minha primeira experiência como professora, quando eu me formei no curso normal lá no Roberto Silveira. E a minha primeira experiência de cara já foi com uma turma de educação especial no Colégio Duque de Caxias. E aí esses eram os meus alunos na época. Eu tinha 18 anos e os meus alunos todos eram mais velhos do que eu. Cada um tinha, né, um tipo de deficiência. A Priscila, que é essa que está com o rostinho coladinho comigo, tinha passado por uma questão de paralisia cerebral na infância, quando nasceu. Tinha o Marquinhos, que eu falei com o Marquinhos até bem pouco tempo da minha vida. Você vê que a gente vai lembrando o nome e como isso fica marcado na nossa vida, apesar dos anos. E a inclusão, a educação inclusiva, essa pauta da educação especial, ela vem na minha vida desde essa época. E aí eu entrei na faculdade de pedagogia, na UERJ, aqui em Caxias mesmo, e quando eu comecei a estudar, o assunto que sempre me interessava era o assunto que era voltado à questão da educação especial, à questão da educação inclusiva. Então, fiz minha monografia nessa área, e quando eu fui fazer uma especialização, fiz em psicopedagogia, que naquele tempo nem era tão falado quanto hoje. Porque hoje, com a questão do aumento da demanda do autismo, a psicopedagogia está muito em alta, né? A gente percebe a importância hoje do psicopedagogo, do pedagogo, em outros espaços, até para além da escola. E aí fiz meu mestrado. No meu mestrado, pesquisei também sobre crianças com deficiência, e aí mais especificamente do transtorno do espectro autista. E hoje, no doutorado, minha pesquisa também é voltada para essa área. Então, venho estudando e trabalhando, sempre esbarrando com a questão da educação especial, da educação inclusiva, de políticas inclusivas na minha vida. E eu tenho dentro de mim que a nossa vida ela não é à toa, né? Quando a gente foi colocado por Deus nessa terra, a gente foi colocado com um propósito. E eu creio realmente que o meu propósito de vida é dentro dessa área. E não é à toa que a vida foi sempre me levando a trabalhar dentro dessa perspectiva, e eu fico muito feliz de hoje ser uma militante dessa causa, de hoje ter oportunidade de trazer conhecimento, de dividir um pouquinho da minha experiência. Quando eu fui trabalhar numa escola particular aqui em Caxias também, eu já estava formada em pedagogia. O primeiro aluno que era incluso, o primeiro aluno com deficiência daquela escola foi meu aluno, foi o Gustavinho. Mãe do Gustavinho é minha amiga até hoje. A gente ainda conversa, eu sempre pergunto, como está Gustavinho? Gustavinho está na escola? Como é que ele está na escola? Está precisando de alguma coisa? E a gente está sempre conversando, porque são pessoas que marcam a nossa trajetória.
trajetória. Às vezes a gente acha que é a gente que está fazendo diferença na vida dele, na vida da família deles, a gente também faz, mas cada um que passa pela nossa vida, eles deixam um pouquinho também deles em nós. Então, essa foto ela tem um significado todo especial, porque ela traz o início daquilo que eu pude viver em relação a políticas inclusivas. Alguém colocou alguma coisa aqui no chat? Lilian Sá, muito bom. A educação inclusiva é super importante e tem poucas pessoas nessa área. É verdade, ainda é um desafio construir a conhecimento, né, a capacitação para a inclusão. E aí eu quero fazer minha autodescrição e eu vou explicar para vocês já já o que é isso. Eu sou uma mulher, cor da minha pele é parda, sou parda. Meu cabelo ele é castanho, com as pontas um pouco mais claras. Estou com um brinco off-white, né, aquele branquinho que não é tão branquinho, uma blusa bege com um colete marrom, um batom marrom, e estou sentada de frente para o computador. Atrás de mim tem um fundo bege, que é mais neutro, que ajuda a me colocar melhor diante de vocês nessa tela. E aí a autodescrição, passa para mim, Wagner, por favor. A autodescrição, ela faz parte de um momento inclusivo. Porque em determinado momento foi entendido que existem pessoas que são cegas, pessoas que não enxergam e estão em determinados eventos, palestras, aulas, momentos online, momentos presenciais, e ela não tem uma imagem na cabeça daquela pessoa que está à sua frente, que está falando, que ela está ouvindo. Então, a autodescrição, ela serve para quê? Para que a pessoa que tem a sua deficiência, a pessoa cega, ela possa ter uma noção daquela pessoa que está ali naquele momento. Então, vamos lá, vamos dar uma lidinha aqui no nosso slide. É a prática de uma pessoa descrever a si mesma ou o ambiente ao seu redor para pessoas com deficiência visual presentes naquele ambiente. Ela é uma ferramenta fundamental em contextos de comunicação interpessoal, como reuniões, palestras, apresentações e interações sociais. Então, o que que inclui a autodescrição? Características físicas, como eu falei, a cor da minha pele, cor do meu cabelo, poderia ter falado a cor dos meus olhos, qual é a roupa que eu estou utilizando, expressões, gestos, posicionamento diante do espaço, estou sentada, de frente para o computador, como é que está o fundo. A gente contextualiza a pessoa daquele momento que está sendo vivido. E aí a autodescrição ela é geralmente feita em tempo real pela própria pessoa, porque isso promove uma inclusão e a participação ativa da pessoa com deficiência visual. E aí eu queria... Tem alguém com o microfone aberto. Atenção aí, pessoal, por favor. E aí eu queria que um de vocês fizesse a sua autodescrição. Já expliquei o que é, e como eu já disse, a gente busca essa interação e eu acho muito importante. E quando vocês também estiverem nos espaços de vocês, é importante que vocês também saibam como fazer a autodescrição para que torne os espaços também inclusivos. Então, queria um voluntário para fazer a sua autodescrição. Quem pode ser esse voluntário? Ou essa voluntária? Posso? Pode. Deixa eu fechar meu microfone. Boa noite. Eu sou uma mulher clara, de 46 anos, cabelo castanho alisado, utilizo óculos com armação preta, estou com uma blusa roxa e o fundo tem um espelho e a parede bege também. Perfeito. Tranquilo, direto, a gente contextualiza quem é a pessoa que está com o momento de fala e não leva nem um minuto, né? A gente fazer isso. E isso é um ato de inclusão, para que as pessoas que são cegas, as pessoas que têm a deficiência visual, possam também participar ativamente daquele momento. Pedrinho, você quer falar? Você quer fazer a autodescrição? Está com a mãozinha levantada? Boa noite, primeiramente. Prazer estar com a senhora, professora. Sou Pedro Fernando, branco, uso óculos, bem transparente, assim, bem transparente, 1,70 m, estou com a camisa estampada e
e estou, assim, interessado em ouvir sua aula, muito interessado. Que bom, Pedrinho, prazer, um prazer ter você aqui. Seu óculos realmente ele é Obrigado. muito transparente, porque eu não percebi que Sim, você estava de óculos. olha só, tentei colocar o máximo transparente, dar um visual melhor, não é? Legal, isso aí. Então, nós Muito já tivemos obrigado. o nosso primeiro ato para a gente conseguir contextualizar a importância da inclusão também em momentos como esse. Então, assim, apesar de ser online, isso não nos impede de também ter atos, ter atitudes, ter momentos que a gente consegue agregar a inclusão ao nosso momento. Pode passar, por favor. E aí a gente vou colocar aqui um escopo da aula, planejamento daquilo que a gente vai falar nessa noite. Primeiro, o conceito de inclusão e por que falar de políticas inclusivas. Vou trazer para vocês uma linha do tempo da inclusão no Brasil, então um breve histórico, com alguns marcos legais. Lei Brasileira de Inclusão e tipos de acessibilidade, que são previstos inclusive na lei. Capacitismo, aplicabilidade nos setores, quais são os desafios, qual é o papel do líder inclusivo, e aí vou abrir para dúvidas e fazer o nosso encerramento. Ok? Podemos fazer assim? Tá tudo bem? Vamos lá, passa, por favor, Wagner. Então, vamos ao nosso primeiro conceito importante dessa noite. O que seria a inclusão? Apesar da gente já ter percorrido um caminho gigantesco quando a gente fala sobre a inclusão, quando a gente se depara com determinadas situações, quando a gente se depara com determinadas cenas, hoje mesmo eu vi um Reels no Instagram que me deixou um pouco assustada na área da saúde, que um segurança agrediu uma pessoa com deficiência dentro do ambiente de saúde. Ele estava junto com a sua mãe idosa e, por questões, não se sabe qual realmente, um segurança agrediu e agrediu muito feio essa pessoa com deficiência ali. E a gente vê bullying, cyberbullying. Há pouco tempo teve a situação, não sei se vocês acompanharam, da atriz, né, influenciadora Carolina, que estava saindo da escola, é uma adolescente, e alguns meninos querendo zoar, brincar, achando que isso é brincadeira, mas isso é crime, na verdade, filmaram, então uns ficaram atrás filmando, e um outro pulou, ela é uma menina que tem nanismo, então ele pulou em cima da menina, e eles filmaram, acharam aquilo ali legal, e colocaram na internet. Então, a gente vê que o caminho da inclusão ainda precisa percorrer caminhos muito maiores do que aquilo que a gente já viveu. E aí eu trouxe uma imagem para vocês, que tem um quadrante ali, né? Tem 4 imagens. A primeira imagem, ela representa a exclusão. Por que que ela representa a exclusão? A gente tem um círculo, dentro desse círculo nós temos algumas pessoas muito semelhantes, e fora desse círculo a gente tem uma diversidade maior. A gente tem um cadeirante, a gente tem uma pessoa cega, a gente tem cores diferentes que representam uma diversidade maior. Então, a gente tem uma bolha, um círculo fechado, com os ditos iguais, os ditos normais, e a gente tem fora as pessoas diferentes. Então, isso representa a exclusão. A segregação, que tem muito a ver até com aquela foto que eu mandei para vocês, que a gente tinha há alguns anos atrás, muitas escolas especiais, espaços específicos destinados a pessoas com deficiência. Então, vamos atendê-los, vamos entender que eles fazem parte da sociedade, mas eles não precisam estar junto com a gente, né? Então, a gente faz uma bolha com os iguais e a gente faz uma outra bolha com os diferentes. Então, a gente segrega. Aqui eu tenho um grupo e aqui eu tenho um outro grupo. Então, aqui, apesar deles serem enxergados pela sociedade, eles não são integrados a essa sociedade. Aí a gente vai para o movimento de integração. Esse se confunde muito com o movimento de inclusão, porque ele dá a impressão de fazer parte, mas, na verdade, ele só está lá. Então, a gente tem uma bolha maior, onde os iguais estão ali, mas eles não se misturam, porque dentro dessa bolha maior, a gente tem uma bolha menor com os diferentes. Então, ele está ali, mas ele não faz parte. Ele está ali, mas ele não se mistura. E quando a gente fala da inclusão, é tudo junto e misturado.
A gente não consegue delimitar os espaços, a gente não consegue separar onde é o espaço da pessoa normal, regular, não diferente, né? Existem diversos termos que são utilizados, e a gente tem o espaço, a gente não tem o espaço da pessoa diferente, da pessoa com deficiência, da pessoa com as suas limitações. Ali está todo mundo junto. E quando está todo mundo junto, todo mundo precisa ser contemplado. Quando está todo mundo junto, a gente percebe que o acesso é igualitário. As oportunidades são iguais. Todo mundo está junto. Então, ali a gente não tem uma separação entre pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. Ali está todo mundo integrado. Vaguinho, chegou um pouquinho para o lado o nosso slide. Vê se você consegue. Opa, gostei. É Kaká, né? Kaká, gostei, hein? A gente já vai falar disso. Então, o que seria a inclusão? A inclusão é um processo contínuo, ou seja, não existe um momento inclusivo. A inclusão, ela está. O momento é inclusivo e ele permanece sendo inclusivo. Eu vou ser inclusivo aqui e a partir daqui eu não vou ser mais inclusivo. E não é inclusão. A gente pode chamar de integração, segregação, exclusão, mas não inclusão. A inclusão é um processo contínuo. E aí ela visa garantir que todas as pessoas, independente de suas condições físicas, sensoriais, intelectuais ou sociais, tenham acesso igualitário às oportunidades, e aí gravem essa palavra igualitário, participação plena na sociedade, reconhecimento do seu valor, porque ela tem valor, não é porque ela tem uma deficiência, né? Porque ela é uma pessoa com uma deficiência, que ela é menor, ela é inferior do que ninguém, e ela tem voz ativa nas decisões que afetam a sua vida. Não adianta a gente estar aqui reunido, conversando, decidindo a vida de uma outra pessoa, e a gente não tem a necessidade que aquela pessoa tem. Então, elas precisam fazer parte dos momentos de decisão. E aí, a inclusão ela vai além da simples presença física, ela trata de pertencimento genuíno e valorização da diversidade. E isso traz um enriquecimento para todos. E aí, passa para mim, por favor, Wagner. Foi Kaká, acho que foi isso. Kaká falou sobre a questão da equidade. Por que que eu pedi para vocês gravarem a palavra igualitário? Porque existe uma diferença entre igualdade e equidade. Essa imagem ela é muito interessante, porque quando a gente fala assim, todo mundo tem o direito à igualdade. Será que a igualdade ela é suficiente para atender às necessidades de todo mundo? Então vamos analisar essa imagem aí. A gente tem um jogo de futebol americano e a gente tem 3 pessoas diferentes querendo assistir a esse jogo. A primeira pessoa, legal, legal, vamos comentar sobre. A primeira pessoa, ela é maior, né? E aquela caixinha, para ela, é suficiente ou talvez nem necessária. A segunda já é um pouquinho menor. Então, ela já consegue enxergar com um pouquinho mais de dificuldade, mas se você tirar a caixinha, por exemplo, ela não enxerga. E a segunda, se eu utilizo o mesmo recurso que eu usei para o primeiro e para o segundo, não adianta de nada. Então, a gente precisa adaptar de acordo com a necessidade de cada um. Se a gente tirar a cerca, vira inclusão? Sim, mas nem sempre é possível tirar a cerca. Existem momentos que a gente realmente vai precisar pensar dentro da individualidade de cada um, dentro da necessidade específica de cada um. Então, a igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Todo mundo tem as mesmas oportunidades e cada um corre atrás do seu. Mas a gente sabe que a realidade não é bem assim. Então, na equidade, as oportunidades elas são justas. Ela vai de acordo com a necessidade, ela vai de acordo com aquilo que aquela pessoa precisa. E para isso você precisa conhecer aquela pessoa. André Rios quer falar. Vamos lá, vou abrir para você. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez de estar aqui tomando esse conhecimento importantíssimo demais em se falar de questões de inclusão. Eu vivo isso na pele, porque eu sou cadeirante, né? Sou advogado, pós-graduado, mas não nasci com uma deficiência.
né? Fui policial militar até os 24 anos, adquiri a deficiência por passe, né? Um ferimento por arma de fogo, e tive que me reinventar. Hoje faço parte da comissão da pessoa com deficiência da OAB Bangu, e sempre quando dá para contribuir com alguma coisa em relação à inclusão, eu estou contribuindo lá na Secretaria de Trabalho ou em diversas outras áreas sociais do governo. A questão da inclusão, acho que ela vai muito além, né, que a senhora bem exemplificou em relação à igualdade e equidade, ela vai muito além só inserir. Porque muitas das vezes, quando a gente tenta incluir, a gente acaba excluindo ao mesmo tempo, né? Aristóteles já falava, não adianta tratar os iguais, todo mundo igual na mesma condição. A gente trata os iguais como iguais e os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, quando fala do conceito de deficiência, que é lato, né, é intelectual, é motora, diversos tipos de deficiência, colocar todo mundo no mesmo ambiente e forçar essa inclusão está excluindo. Eu acho que falta um pouco nas políticas públicas uma questão de nivelamento, né, para que essas pessoas elas se sintam incluídas, né, no meio social na medida da possibilidade dela, mas não que seja forçada aquela inclusão. Eu falo isso porque eu observo em muitas políticas públicas, em muitos lugares de fala, as pessoas têm que aceitar, mas a gente sabe que criança é cruel, a gente sabe que adolescente também está naquela fase difícil pra caramba, né? Então, eu acho que falta ainda do poder público, dos militantes, dos fazedores de conhecimento, tá? Trabalhar mais essa parte do nivelamento, tá? Para poder, de fato, incluir, ou não só incluir excluindo. Por exemplo, eu vivenciei isso na faculdade, foram 5 anos pegando metrô de cadeira de roda, uma dificuldade do caramba, né? Me incluí à força, na marra. Cheguei lá e fui até o final. Mas quantas pessoas não têm condições de fazer isso? Um deficiente intelectual. A gente observa isso na rede pública quanto na rede privada. É uma reclamação também na rede privada dos colégios de vários poderes aquisitivos em aceitar, por maior que sejam suas estruturas, aceitar acolher essa criança no meio, vamos dizer, entre aspas, igualitário. Então, acho que a gente deveria pensar e verbalizar mais essa questão do nivelamento para a inclusão, e não de uma inclusão forçada, que muitas das vezes é adotada ou então implantada para poder dar uma resposta social a essa fatia que é imensa da nossa sociedade. Obrigado a todos. Perfeito, André. Ninguém melhor do que alguém que vivencia isso no seu dia a dia para ter lugar de fala, para ter propriedade para falar sobre o assunto. E é exatamente isso. Foi o que a gente tinha conversado um pouquinho antes. Se a gente não conhecer realmente qual é a necessidade, a gente vai querer impor, a gente vai querer falar assim, tem que ser assim, e não necessariamente. Porque cada um vai reagir de uma forma, cada um vai agir de um ponto de vista, né? E aí, por que que é tão importante falar de políticas inclusivas? A gente tem o último censo, que é o de 2022, e segundo o IBGE, nós temos hoje 14,4 milhões de brasileiros com deficiência. E aí, dentro desse número, nós temos uma diversidade muito grande. E aí foi muito importante a fala do André, porque muitas pessoas realmente não nascem com deficiência. Elas adquirem algum tipo de deficiência ao longo da sua vida. Por uma questão de acidente, por uma questão da idade mesmo, né? Porque é interessante nesse censo de 2022, porque há um número muito grande de pessoas que declaram deficiência visual, e aí seria uma baixa visão. E aí, quando a gente vai olhar qual é a faixa etária dessa pessoa, ela vai adquirindo isso ao longo do tempo. Mobilidade reduzida também vai sendo adquirida ao longo do tempo. Então, existem tipos de deficiência que elas vão sendo adquiridas ao longo da vida. E também está incluído dentro desse número.
E é um número muito grande, é um número expressivo da sociedade. Se é um número expressivo da sociedade, em que possivelmente eu ou você faremos parte disso daqui a algum tempo, ou temos alguém na nossa família, seja filho, pai, irmão, amigo, alguém próximo, por que não entender, né, a importância dessa temática e por que não praticar realmente a inclusão no nosso dia a dia? Como eu já falei com vocês, nós não podemos ter momentos de inclusão. A inclusão ela precisa ser internalizada e precisa realmente fazer parte da nossa vida. E é uma questão de direito, né? Todos têm direito à inclusão, não é favor. E muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo um favor. Ah, não estou fazendo um favor porque eu estou trazendo ele para cá, estou fazendo um favor porque eu estou incluindo, eu estou fazendo um favor porque eu estou colocando na escola. E não, não é favor. É direito humano. É direito como eu e você temos direito a estarmos aqui aprendendo, conversando, dialogando sobre esse assunto. Todos têm direito. Direito à aprendizagem, direito à cultura, direito ao esporte, direito. Esse direito ele precisa realmente ser aplicado no dia a dia de todos nós. E aí, um dado que é muito importante, muito interessante, que eu coloquei aqui enquanto estava preparando a aula, é que as organizações que têm culturas inclusivas, elas são 3 vezes mais fortes. E aí, isso coloca a gente para pensar um pouco, porque a inclusão, ela é para todos. E quando a gente entende a necessidade do outro, a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem empatia com o outro, todo mundo ganha. Todo mundo que está naquele espaço vai se ajudar, vai buscar um mesmo objetivo e vai ter um resultado maior. Então, as organizações que têm essa cultura inclusiva no seu dia a dia, implementadas de forma realmente real, elas se tornam organizações mais fortes e elas têm um resultado melhor. Então, é mais do que urgente entender a importância da inclusão e aprender como você pode aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua bandeira política, porque isso realmente é necessário. Passa para mim, por favor. Eu trouxe um quadrinho para exemplificar para vocês qual é a diferença entre homens e mulheres dentro desse universo, né, do censo. Então, de 14,4 milhões de pessoas, nós temos 8,3 que são mulheres com deficiência e nós temos 6,1 milhões de homens com deficiência. Então, curiosamente, a gente tem um número bem maior, né? Quase 2 milhões de diferença aí de mulheres com deficiência do que homens com deficiência. Isso também faz uma diferença, porque quando a gente fala sobre igualdade, quando a gente fala sobre equidade, quando a gente fala sobre as necessidades, a gente também sabe que as mulheres precisaram traçar aí um movimento de luta para também serem enxergadas e também ter o seu espaço adquirido, o seu espaço conquistado, ter voz, ter vez, ter voto. E aí você pensa na mulher com deficiência. Então, a gente tem aí duas questões que se tornam movimentos de luta, que se tornam um caminho onde precisa ser percorrido para os direitos realmente serem conquistados e feitos, né, no nosso dia a dia. Passa, por favor. Olha essa imagem que linda, né? A gente tem aí as crianças juntas. E quando a gente promove a inclusão, a gente não beneficia apenas grupos específicos. Nós criamos uma sociedade mais justa, inovadora e economicamente produtiva para todos. Que fala sobre um pouquinho do que eu disse em relação às organizações. Se a gente entende o quanto é importante incluir em todos os âmbitos da nossa sociedade, essa sociedade ela se torna mais justa, ela se torna inovadora e ela é economicamente mais produtiva para todo mundo. Pode passar, por favor. Angelina, Pode falar. eu estava pensando aqui que habitualmente o brasileiro tem o hábito de pensar em inclusão apenas no ambiente escolar, né? E a inclusão não é um direito restrito ao ambiente escolar, mas é um direito fundamental em todos os aspectos. E me fez lembrar no aspecto cultural e de lazer, que também é um direito fundamental, né? Preconizado lá na Constituição.
E aí, uma das providências, né, vamos dizer, do nosso Partido Solidariedade, que eu vi acontecer, é aquela questão da providência dos abafadores para os cinemas, para que crianças e adultos tenham acesso mais confortável e participem, né, da cultura brasileira. Isso aí também é muito importante. Nós, como alunos da academia, devemos pensar não só na escola, mas em todos os ambientes. E para toda a diversidade de deficiência, né? Muitas vezes nos esquecemos também dos surdos. Quando eu me apresentei, eu me lembrei. Quando acabei, falei, meu Deus, eu esqueci de falar o meu sinal. Isso aí é um mau hábito nosso e eu vou falar meu, que primeiro eu tenho que falar de mim, né? E aí a gente precisa ter essa reeducação que é o que você está fazendo conosco. Perfeito, Elbia. Isso é um fato. Muitas vezes, quando se pensa na inclusão, só se pensa na educação inclusiva. Mas isso é resultado da luta histórica. E aí é um pouquinho até do que eu vou falar com vocês agora. Porque, historicamente, a primeira bandeira de inclusão, ela é da escola. A escola entende que não dá para segregar, que não dá só para integrar. Ainda não estamos dentro do mundo ideal na educação inclusiva, na verdade, a gente ainda está bem distante disso, mas já existia um caminho, né, legal, histórico, de luta. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre o que você trouxe, Elber, quando a gente falar sobre a LBI e a importância da LBI, que esse ano está fazendo 10 anos, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Mas eu vou só pincelar com vocês alguns marcos importantes, porque é importante ter noção desse todo histórico, que ele é até mais chatinho de trazer, né? Mas é importante porque essa trajetória trouxe a gente até o momento que a gente tem hoje, quando se fala de política inclusiva. Então, lá em 1948, tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fundamenta a luta pela inclusão, porque ela traz a dignidade para todas as pessoas, incluindo as com deficiência. Na Constituição, de 1988, ela estabelece direitos fundamentais e o princípio da igualdade. E a gente já conversou aqui sobre a diferença entre igualdade e equidade, mas esse foi um pontapé inicial, onde foi entendido que essas pessoas também têm direito aos seus espaços, né? Em 1990, a gente teve o ECA, que trouxe esse direito para crianças e adolescentes, e aí a gente tem um pontapé inicial quando a gente fala sobre a questão educacional, porque as crianças e os adolescentes estão inseridos dentro do contexto educacional. Em 1994, tem a Declaração de Salamanca, que é um marco internacional que impulsionou essa educação inclusiva, porque ela defende o acesso de todas as crianças, especialmente, aí na época o termo utilizado era com necessidades educacionais especiais às escolas regulares. Então, entender que a gente também pode trazer essas crianças e adolescentes para o contexto da inclusão. A gente tem a ratificação da Convenção da ONU, que o Brasil ratifica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, elevando ao status de emenda constitucional. E aí, nesse período, também foram implementadas políticas nacionais, tem a Política Nacional, na perspectiva inclusiva, que é de 2008 também, que é um documento muito importante. E aí, em 2012, a gente teve a Lei Berenice Piana. Berenice Piana, eu tive a oportunidade de conversar com Berenice umas 2 vezes já esse ano. E, assim, foi um privilégio ter esse momento com Berenice, porque a Berenice, ela não dá o nome a essa lei à toa. Ela é uma mãe de hoje um adulto com autismo, mas na época que ela começou a questão da luta, seu filho era ainda criança, era uma criança com autismo, e não se falava em autismo como a gente fala hoje. Ela começou a correr atrás dos direitos do seu filho. Ela entendeu que ela, como mãe, tinha a possibilidade e tinha lugar de fala e tinha entendimento de quais eram as necessidades do seu filho. E ela procurou todo mundo que vocês podem imaginar. Ela foi em Brasília, ela foi aos prefeitos, ela foi aos governadores, ela foi buscando e falou: meu filho tem direito, existe legislação anterior que garante isso, e o meu filho tem direito. E juntou com outras mães. E é interessante porque hoje eu faço parte da Subsecretaria de Políticas Inclusivas do Estado e eu tenho percorrido alguns municípios
né, do Estado, conhecendo instituições que atendem pessoas com deficiência. A PAI, Pestalozzi, a PAP, né, diversas instituições que fazem esse atendimento. E o que eu acho mais interessante quando eu visito, e eu até busquei estudar um pouco melhor sobre essas instituições, é que a maioria delas nasce de movimento de mães. Mães que sabem quais são as suas necessidades, que entendem que os seus filhos têm direito, aquele direito que foi falado lá na Constituição em 88, e que muitas vezes está só lá no papel, mas na prática, no dia a dia, não acontece. E instituições começaram a se levantar e entender: não, meu filho tem direito ao atendimento médico, tem direito às terapias, tem direito a uma educação de qualidade, a um reforço escolar, ele pode aprender a ler, ele pode aprender a escrever, ele pode aprender a se profissionalizar. E eu tive a Pai de Campos, tem umas 3 semanas, e eles têm um trabalho fantástico, junto com o CMDCA, que é um projeto de empregabilidade. Como é que funciona esse projeto? Lá dentro do espaço da instituição, tem uma sala, que é como se fosse um mercado. E tem a estrutura de um mercado, tem os caixas, tem as prateleiras, tem a parte do estoque. E eles ensinam as pessoas com deficiência como eles devem agir no mercado de trabalho. Então, vou treinar você para ser estoquista. Ensina, pega, vamos ver a validade, vamos estocar. Aqui a gente vai separar, aqui é material de limpeza, aqui a gente vai separar o arroz, aqui a gente vai separar o feijão. Você vai trabalhar empacotando. Então, como é que a gente vai fazer para empacotar? A gente vai passar por aqui, você vai separar quais são os itens. Então, assim, ensina e prepara para que eles estejam prontos. E aí existe parceria com os mercados daquele município para empregar aquelas pessoas. Então, são movimentos como esse que fazem a gente realmente acreditar e entender que a luta, ela dá resultado, né? E é realmente um trabalho belíssimo, Elber. Assim, é realmente recompensador entender e poder fazer parte disso, né? Porque muitas vezes o poder público ele falta em determinadas situações e a gente tem uma instituição que é conveniada e aí hoje é ajudada pelo poder público para fazer essa parceria e fazer parte desse projeto, fazer parte desse tipo de trabalho faz muita diferença, até para a gente levantar todos os dias, tem aquela questão do propósito, e entender o nosso propósito, que é continuar lutando para a inclusão de todos. Então, a Lei Berenice Piana, ela traz o direito da pessoa com autismo, né? E ela passa a ter direito a todos os benefícios que as pessoas com deficiência têm. E a Berenice conseguiu transformar isso em lei, tanto é que a lei tem o nome dela. Berenice, hoje, ela é subsecretária de Inclusão em Itaboraí. Então, ela continua trabalhando, está lá na ponta, está buscando, e ela conta isso com muita alegria. E não é para menos, né? Porque realmente é um movimento de luta que é necessário. E aí a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. E, assim, essa lei, ela realmente é um marco quando a gente fala de políticas inclusivas, porque ela traz de forma muito detalhada o direito à inclusão e à acessibilidade. Há algum tempo atrás, quando a gente falava sobre acessibilidade, só pensava em quê? Rampa, corredor, piso tátil, vamos fazer uma acessibilidade estrutural, arquitetônica e pronto. Vem verba, vem recurso para acessibilidade e está todo mundo atendido, já temos a inclusão. E não é bem por aí. E na LBI, ela traz tipos de acessibilidade. Não existe só a acessibilidade arquitetônica e estrutural. Existem também outros tipos que também são necessários, né? E a LBI também traz para a gente o direito à inclusão em todos os espaços, né? A gente tem a inclusão cultural, a gente tem a inclusão dentro do esporte, a gente tem a inclusão dentro da educação, e isso precisa realmente ser feito. Porém, precisam existir outras ramificações dessa lei. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma lei que a gente conhece muito bem, que é a Lei Aldir Blanc, da Cultura, e existe hoje uma
instrução normativa do Ministério da Cultura, que vai determinar que todos os editais, os fomentos para a Lei Aldir Blanc precisam estar dentro dos critérios de acessibilidade. Então, ali já existiu um documento que ele está abaixo da Lei Brasileira de Inclusão, mas que ele também vai dizer que, para participar dos benefícios dessa lei, eu preciso cumprir esses critérios. E aí isso precisa acontecer em todas as instâncias, né? Então, vamos lá. Cada conquista legal representa o resultado de décadas de mobilização social, ativismo das próprias pessoas com deficiência e seus aliados. Sobre o lema, nada sobre nós sem nós. Não dá para tomar decisão a respeito da vida do outro, a respeito da situação que o outro vive, sem você ouvir o outro, sem você entender aquilo que o outro está passando, sem você entender quais são as suas necessidades, quais são as suas potencialidades, qual é o caminho de política pública, qual é o caminho que você vai fazer enquanto gestor, enquanto político, enquanto representante da sociedade a respeito daquela pauta. Pode passar, por favor. Então, quais são os tipos de acessibilidade que estão previstos nessa lei? Acessibilidade atitudinal. Ela se refere à percepção e à eliminação dos preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações contra pessoas com deficiência. É a mudança de mentalidade para promover o respeito e a valorização da diversidade humana. Não adianta eu ter uma acessibilidade arquitetônica, que é a próxima que a gente vai falar, não adianta a gente ter o espaço todo preparado, todo acessível, se as pessoas que estão naquele espaço, elas não sabem a forma de agir. Ela vai chegar e ela vai cometer um capacitismo, ela vai chegar e ela vai cometer um preconceito, ela vai chegar e ela vai te diminuir, ela vai te excluir. Não adianta ter o espaço se a gente não tem a atitude também. Tem a acessibilidade arquitetônica, que vocês já conhecem, que é a eliminação de barreiras físicas em edifícios, espaços urbanos, mobiliário, equipamento, garantindo que todos possam se locomover e utilizar os ambientes de forma autônoma e segura. Acessibilidade comunicacional. É um pouquinho do que nós fizemos aqui no começo, a Elbia lembrou bem. A gente tem Libras, a gente tem audiodescrição, a gente tem diversas formas de comunicação que a gente precisa aprimorar para tornar o ambiente inclusivo. Então, ele garante o acesso à informação e à comunicação em todas as suas formas, incluindo linguagens como Libras, recursos como Braille, textos ampliados, legendas e tecnologias como leitores de tela. Acessibilidade metodológica aplica-se aos métodos e técnicas de estudo, trabalho, recreação, socialização. Então, a gente vai entender quais são os métodos, vai planejar quais são os métodos a serem utilizados dentro daquele espaço. Acessibilidade instrumental, que seriam os instrumentos, utensílios, ferramentas e outros objetos utilizados para a realização de tarefas. Acessibilidade programática trata da eliminação de barreiras invisíveis em leis, políticas, regulamentos, decretos, portarias, normas, assegurando que pessoas com deficiência não sejam excluídas por regras ou procedimentos. Nós temos aqui na nossa turma diversos futuros prefeitos, vereadores, deputados, governadores, e é importante vocês entenderem todos esses tipos de acessibilidade, gestores, né, gestores públicos também, que estão atuando aí na ponta, porque quando a gente entende que a acessibilidade vai muito além de você construir uma rampa, você sabe qual é o seu papel enquanto líder, enquanto gestor, enquanto representante do povo. E nós temos também a acessibilidade digital, que é o acesso à tecnologia, à informação, né, o formato digital. Então, a gente pode ter, dentro da tecnologia também, essa acessibilidade funcionando, né? Pode passar, por favor. Wagner. LBI, sou apaixonada pela LBI, porque ela realmente fez a diferença e faz a diferença, né, enquanto lei, precisa ser cumprida. Ela trouxe diversos desdobramentos, como, por exemplo, a instrução normativa da Lei Aldir Blanc, como, por exemplo, a portaria 50 do Conselho Nacional de Educação, onde a criança tem o direito a ter o seu PEI, que seria o plano de ensino individualizado, onde a família também participa, ela tem o direito a ter um mediador,
alguém que vai estar na sala de aula, vai estar ajudando na mediação realmente da aprendizagem daquela criança. Então, nós temos ainda muito a avançar, mas a gente já tem uma lei que ela traz um escopo daquilo que precisa ser feito nas diversas áreas. Pode passar, por favor. Capacitismo. Deixa eu perguntar para você, já vou te dar a palavra, Iata. Todo mundo conhece esse termo? Coloca no chat para mim, por favor. Já ouviram falar? Sabe o que é? Capacitismo. Caio, não. Responde lá para mim, por favor. Não. Tem sido comentado na mídia? Sim. Perfeito. Perfeito. Vou dar a palavra ao Iata e a gente vai conversar um pouquinho sobre capacitismo. Pode falar. Pronto, ativei aqui. Tá me ouvindo bem? Oi, professora Angelina, tá me ouvindo? Estamos te Dá ouvindo, para Yata. ouvir, sim. Ok. Eu acho que eu não comentei isso no grupo ainda, né? Até porque a minha deficiência ela não é tão perceptível, mas eu sou monocular desde os 9 anos por acidente. Então, a importância dessa aula eu faço companhia aí ao meu amigo André, porque eu sou fruto de inclusão direta. Hoje eu sou, isso aí a maioria do grupo sabe, né? A instituição que eu trabalho. E eu agradeço muito a Deus por estar nessa instituição hoje, que é na Caixa Econômica, porque ela tem um aspecto de inclusão muito forte. E eu entrei na Caixa devido a essa inclusão. E hoje eu sou um dos gestores desse banco, devido à experiência que eu tive nessa inclusão. Então, hoje, se tratar, eu também sofri muita discriminação à vida, desde os 9 anos de idade, com essa deficiência. E aí você passa uma adolescência com essa deficiência, e é uma deficiência que o tempo inteiro a minha visão, ela, quando você perde a visão, você tem a tendência a vista ela desviar o foco, porque o músculo não está atuando. Então, a questão do aspecto, como é que, da estética, né? O adolescente passar por isso tudo, e agora vai chegar a época militar, como é que vai ser para eu conseguir emprego? Porque vai estar visível lá no meu certificado de reservista que eu tenho uma incapacidade. Eu vivi a vida inteira com essa marca, né? E a vida me pregou uma peça, ou Deus me abençoou tanto, que a área que eu me dediquei foi a área que mais precisava de ter uma vista só, que era a área de medidas, né, de medição, de metrologia, né? E mais para frente, já após os 30 anos, surgiu a oportunidade porque alguém entrou com recurso e realmente a visão monocular deu acesso a uma pessoa na Caixa, e aí no edital eu submeti todos os ritos, né? E consegui o acesso ao banco. Isso me dignifica muito, e o fato de eu hoje poder ajudar muita gente. Fiz um curso de Libras para atendimento também a pessoa com deficiência auditiva, né? E, assim, isso muito me toca, porque eu também vivi isso na pele. E hoje, se eu estou aqui, é porque alguém, de alguma forma, pensou que pessoas assim, com dificuldades, têm capacidade para ser e têm capacidade para estar. Então, é muito importante a sua aula hoje, professor. E eu quero aprender muito porque eu quero ser um militante, apesar de eu já estar vivendo, né? E dar voz e vez às pessoas com dificuldade, eu quero ser um militante da área também. É sobre enxergar as potencialidades de cada um. Você tem uma potencialidade. E muitas vezes essa potencialidade foi enxergada como barreira. E quando ela foi enxergada realmente como uma potencialidade, você pode utilizar isso para mudar a sua vida e mudar a sua história. Então, a inclusão, ela fala sobre isso. Você enxergar aquilo que tem de melhor em cada um.
E às vezes a gente não faz isso com as pessoas ditas normais, ou as pessoas que não têm deficiência. Muitas vezes a gente não enxerga a potencialidade, a gente foca no defeito das pessoas, né? E quando a gente conversa sobre inclusão, a gente entende que a inclusão ela está realmente no nosso dia a dia. Não só quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, mas quando a gente consegue realmente enxergar qual é o potencial, onde que eu posso investir, o que que eu posso enxergar de melhor em cada um, e aí tornar realmente o nosso ambiente inclusivo como um todo. Obrigada por compartilhar a sua história. Vamos falar um pouquinho sobre o capacitismo. E aí é interessante como a maioria de vocês não conhece esse termo, porque está vindo à tona agora. E aí eu me pego, vou confessar para vocês, eu me pego muitas vezes falando termos que não são apropriados, porque a gente aprendeu culturalmente na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa infância, nos nossos espaços, a utilizar esses termos. E o que seria o capacitismo? O capacitismo é a discriminação social e o preconceito contra pessoas com deficiência, baseando-se na ideia de que pessoas com deficiência são inferiores ou que a deficiência é algo a ser curado ou superado. Ela se manifesta em atitudes, práticas e estruturas que privilegiam habilidades consideradas normais e marginalizam as pessoas com deficiência. E aí eu vou trazer alguns termos que provavelmente muitos de vocês também já falaram, e aí eu vou aproveitar e pedir para vocês se policiarem, porque depois que a gente tem um entendimento daquilo que é, a gente deixa de ser ignorante no assunto e perpetua uma nova cultura. Permite você falar já já, Paulinho. Estou mais perdido do que cego em tiroteio. Dei uma de João sem braço. Essas são frases que a gente utiliza muitas vezes no nosso dia a dia. Dei uma mancada. E a gente não entende o quanto estes termos são pejorativos e o quanto esses termos eles ferem as pessoas com deficiência. Porque a gente coloca que essas pessoas, por exemplo, o João sem braço, ele é desonesto? Por que você deu uma de João sem braço? Essa deficiência o torna desonesto? Por que que eu tô perdida que nem cego em tiroteio? Então, o cego, você vai rir dele porque ele estava no tiroteio e não sabia de onde vinha? Tem algumas questões que são culturais. E se a gente não para pensar e analisar, coitadinho, se eu tivesse no seu lugar, se eu tivesse um filho assim, eu não sei nem o que eu faria. Pô, parabéns. Você está superando todas as expectativas. Expectativa de quem? Qual é essa expectativa? Quem colocou essa expectativa? Então, o capacitismo, ele chega para nos mostrar o quanto muitas vezes nós cometemos o preconceito. O quanto às vezes nós, por termos sido ensinados assim pela cultura do nosso país, pela cultura do espaço que nós convivemos, nos levar a isso, falamos coisas que são desapropriadas, né, inapropriadas, e podemos ferir as pessoas que estão perto de nós. Então, aprenda mais sobre o capacitismo, vigie naquilo que você fala, toma cuidado para você não atingir pessoas que estão próximas de você, cuidado para você não cometer algum tipo de deslize, porque estruturalmente isso está dentro de nós. Então, vamos mudar a nossa cultura, vamos enxergar a inclusão também na nossa fala, também no nosso olhar, também nas nossas atitudes. Diga não ao capacitismo. O capacitismo, ele é real. Ele acontece. E se a gente não vigiar, a gente acaba realmente cometendo isso. Paulinho pediu a palavra. Posso falar ou é o Paulinho? Eu levantei a mão também. Paulinho tinha pedido primeiro, mas Paulinho, tá por aí? Enquanto o Paulinho decide, pode ir o Marquinho? Pode. Então tá bom, Paulinho. Se ele quiser, ele entra aí. Bom, eu não tive nenhuma incapacidade, assim, de problemas, né? Mas eu lembro que há 20 anos atrás,
eu representava uma instituição e eu entrei numa fábrica, e como eu sou do Sindicato dos Metalúrgicos, é uma fábrica de cadeira de rodas, e até numa instituição chamada Andef, uma instituição bem conhecida no Estado de Janeiro, que antes dela ter todo esse trabalho que ela faz hoje, de intermediação de mão de obra, de acordo com a questão da cota, né, que é a lei que exige que a empresa com mais de 100 funcionários, ela tem que contratar 2% de pessoas PCDs, né? E aí eu, há 20 anos atrás entrei, mas o meu medo, aí você está falando, é de eu ter esse nome que eu aprendi agora, o capacitismo. Eu tinha 20 anos atrás esse medo de cometer uma gafe, falando alguma besteira. Eu entrei muito temeroso dentro daquela fábrica, e quando eu botei o pé lá dentro, e aí veio o gerente, que também tinha um problema, deficiência física, eu comecei a ver os caras brincando com o outro. Aí, olha só, Marquinhos, sabe por que aquele cara ali anda puxando da perna? Porque Deus quer marcar ele, para ele ver eles entre si brincando, sabe, professora? E aquilo me deu sei lá, um constrangimento, até porque eu falei, cara, não sei se eu rio, não sei se eu. Entendeu? E eles riam. Então, eu vejo que eles, para poder driblar todo aquele processo deles, eles acabam fazendo uma brincadeira, mas eu não me senti no direito de participar disso, tá entendendo? Então eu já tinha esse cuidado aí sem saber. E muito bom você falar. Hoje eu estava numa reunião na secretaria eu sou do trabalho do município de São Gonçalo. E aí eu estava na Secretaria de Desenvolvimento, até o secretário viu, eu estou com medo de falar alguma coisa, porque a gente estava conversando com o pessoal da área aqui do município de São Gonçalo, da Secretaria de Ação Social. Então, eu só queria registrar isso, porque há 20 anos atrás eu tinha esse medo de falar essas palavras erradas. Então, é bom a gente exercitar isso, só deixar o registro aí. Perfeito. E a gente vai aprendendo, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai ocupando alguns espaços, a gente realmente vai aprendendo e vai mudando a cultura dos espaços que a gente ocupa. Pode passar, por favor, Wagner. E aí eu trouxe a fala de uma coordenadora de acessibilidade cultural, uma pessoa com deficiência, e nada melhor do que ela para trazer e nos ensinar nessa noite sobre esse tema. Subestimar uma pessoa com deficiência é tão capacitista como superestimá-la. Destaco isso porque a gente é sempre visto como um guerreiro, um exemplo de superação ou como um incapaz. A gente nunca é visto como uma pessoa que trabalha, que vive, que usufrui, que produz. Por isso a gente usa o termo pessoa com deficiência. A gente não usa mais deficiente ou portador de necessidade especial, que são expressões que a gente precisa eliminar. Então, como é que a gente se refere? Qual é o termo correto? Como é que a gente deve falar? Ela é uma pessoa com deficiência. Isso não determina quem ela é. Ela não é a deficiência que ela possui. Ela não é portadora de uma deficiência, de uma necessidade especial ou de uma deficiência. Ela é uma pessoa com deficiência. Isso não a determina, mas isso potencializa determinadas questões, como a gente viu aqui a história dos nossos amigos. Professora, Paulinho quer falar? Oi, Paulinho. Tiago que está falando, né? isso, desculpa, rapidinho. Então, Sim. no caso, se eu chegar para uma pessoa que tem uma deficiência e falar, boa, você é uma guerreira, você é um guerreiro, isso é ruim? Dependendo da forma como isso acontece, sim. Porque talvez você não falasse isso para uma pessoa que não tem deficiência. Você entende? Eu falei no sentido, desculpa, até me expressei errado. Eu falei no sentido de incentivar, por exemplo, eu dou aula de natação também. E eu já tive alunos com deficiência. E quando ele superava alguma técnica ou batia a meta, eu dava aquele incentivo, né? Eu dou até hoje, né? Cara, tu é um guerreiro, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí, tipo assim, a fala, não no sentido pejorativo, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Existe uma coisa na psicologia chamada, Tati vai saber isso muito melhor do que eu. Tati, pelo amor de Deus, hein, psicóloga? Me ajuda. Chamada reforço. Chamada reforço. Eu tô perguntando como leigo Sim, mesmo, sim. tá? Para aprender Vamos lá. a não falar. Claro, com certeza. Existe uma coisa na psicologia chamada reforço. E isso é essencial para a aprendizagem. Ajuda muito
a questão da aprendizagem. Quando a pessoa faz algo que é bom e aí ela recebe um reforço positivo para novamente fazer aquilo que é bom. Então, o reforço, o incentivo, você falar com aquela pessoa, poxa, que legal, que bom que você fez isso, estou muito feliz, você conseguiu superar os seus próprios desafios, você conseguiu alcançar aquilo que há um tempo atrás você não alcançaria, sem problema algum. Agora, se você fala isso porque você está enxergando a deficiência daquela pessoa, aí a gente precisa repensar. Então, assim, não é a questão só do termo, quando a gente fala sobre guerreiro e superação, não é só a questão do termo, é a questão de como a gente utiliza e por que a gente está utilizando aquele termo. A gente está focando na deficiência ou a gente está entendendo o processo que aquela pessoa está vivendo e ela está superando aquilo que antes ela não superava? Entendeu a diferença? Então, a gente pode Entendi. fazer o reforço positivo. A gente pode incentivar. Poxa, que bom, você arrasou, você superou aquilo que você antes não conseguia fazer e agora você está conseguindo. Você é um exemplo. Mas não porque ela é uma pessoa com deficiência, mas porque ela é uma pessoa que está conseguindo superar os seus desafios. Entendi. Eu vou ser bem sincero para a senhora. É muito delicado e muito complicado, porque é, a, nós viemos. Essa é a fala, não tem para onde correr. Viemos, aprendemos a falar isso, né? Caramba, você é um guerreiro, coitado, mas ó, você venceu. Às vezes parte não é nem de maldade, não é nem de maldade, mas acaba acontecendo que se torna algo natural, que não é natural, É entendeu? exatamente sobre isso. Então, a gente está aqui nesse espaço por quê? Para a gente mudar a nossa cultura e mudar a cultura dos ambientes que a gente ocupa também, com uma Obrigado. cultura inclusiva. Então, a gente Muito passa obrigado. a ter o entendimento de por que que às vezes a gente tem determinadas falas, entende que aquilo não é adequado e passa a inserir dentro do nosso espaço, das nossas atitudes, da nossa casa, da nossa família, do nosso ambiente da igreja, dos nossos ambientes, né, religiosos, uma nova cultura, uma cultura Inclusive, inclusiva. professora, rapidamente, várias palestras que eu já participei com pessoas com deficiência, começava a palestra falando história de superação. Ah, ele conseguiu vencer. Aí você fica pensando, agora conversando, né, trocando essa ideia aqui, pô, mas eles mesmos começavam a palestra, superação, venceu. Caramba, peraí. Será que eu falei errado? Será que eu estava falando errado? E agora? Mas ele se Como que eu superou vou. realmente. Ele realmente se superou, ele realmente venceu, e isso não tem que ser desmerecido. Isso tem que ser potencializado. O que a gente tem que tirar é o foco da deficiência e focar na pessoa. E aí, olha Entendi. que interessante que você acabou de falar, professor Tiago. O Marquinho trouxe para a gente o relato de que há 20 anos atrás ele via pessoas com deficiência zoando das próprias deficiências. Sim, Isso não hoje ainda torna existe isso. adequado. Mas por que que às vezes a pessoa faz isso? Forma de defesa. Já vou ser zoado Perfeito. mesmo, já vão falar mesmo, então eu mesmo já vou pegar e vou ter esse tipo de atitude, porque aí vai ficar tudo tranquilo. E é entender, o capacitismo ele é algo que ele é complexo mesmo, porque ele é mudança de mentalidade, ele é mudança de cultura. É a gente entender que existem situações que são apropriadas e existem coisas que não são mais apropriadas, não cabem mais diante do conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa vida. E o André, Perfeito. André vai falar porque ele está no lugar de fala. Fala, André. Não por isso, professor. Em relação aí com o Marquinho, foi o Marquinho, né, que colocou que a gente precisou da nossa deficiência, muitas das vezes é uma forma de deixar a pessoa à vontade em como lidar com a gente. Porque hoje tudo é muito politicamente incorreto, as pessoas ficam cheias de dedo, que nem o Thiago colocou. Pô, se eu elogio muito, pô, pode se entender que é um capacitismo, que é uma forma diferenciada. Então, muitas das vezes, a gente até brinca. Eu chego, às vezes, num lugar, na roda de amigo, falo que eu acordei sem sentir as pernas. Então, é uma forma de você deixar a outra pessoa um pouco mais à vontade em lidar com você. E no momento que ela se sente à vontade em lidar com você, ela não fica cheia de dedos em lidar com você, ela acaba se igualando, né? Ela não te vê como diferente. Muitas das vezes a gente fica escolhendo palavras para lidar com as pessoas e a gente acaba diferenciando ela de um tratamento que deveria ser igualitário. Perfeito. É uma questão é o que a gente está conversando sobre a questão da cultura estrutural, né? São questões que são estruturais. Se a gente não tivesse o capacitismo, se a gente não tivesse
a discriminação, se a gente não precisasse falar sobre isso, você não precisaria, talvez, fazer essa brincadeira para deixar as outras pessoas à vontade. Então, é a mudança de cultura, é a mudança de mentalidade, é o que a gente está trazendo aqui. Ô, Vai, repassa, Angelina, por favor. Oi. só para completar o que falou aí o André, realmente eu acho que eles perceberam a minha atenção sem saber ali o que eu ia fazer, né? E depois de tudo, eu tive que marcar uma reunião com eles no sindicato, e o salão do sindicato era uma escada que tinha que subir. Eu tive que fazer a reunião no hall lá de baixo. Quer dizer, isso tudo é o costume. Aí você falou da questão estrutural, é isso mesmo. Lá atrás eu já me preocupava com isso, mas não sabia o caminho. Então hoje tem você e outras mais pessoas capacitadas para estar orientando aí, e a gente tem que ser multiplicador disso, né? É isso aí. Paulinho, para poder a gente conseguir avançar, senão o nosso horário vai ficar muito apertado. Pode falar, Paulinho. Oi, boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Essa aula muito me toca, né? Porque eu estou vivendo esse momento da minha vida há 4 anos. Eu era motorista e agora eu tenho a visão monocular. Então é muito difícil eu estar vendo isso aqui agora. Eu não falava com ninguém sobre isso. Aí meus amigos falaram que eu estava metido, que eu estava dando palavra com eles na rua. Que eu vou fazer junto com a tia Helena. Por não mais ver meus amigos, gente. Desculpa, gente. Fica tranquilo, querido. A Olha, gente eu entende. queria pensando assim, falar para os outros não ver na rua direito, perder pela esquerda. E agora eu consigo falar um pouco mais sobre isso aqui para todo mundo. Então, eu agradeço essa aula aí para poder me fortalecer, para continuar caminhando aí. Era isso que eu queria falar aqui para todo mundo. Obrigada pela sua Boa participação. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Porque é isso, a gente toca na necessidade de cada Paulinho, um. você é nosso, Paulinho. Nós te amamos, meu irmão. Isso aí. Sinta-se abraçado por nós. Aplicabilidade nos setores. Vamos. Vamos A gente está seguir. caminhando para o final. Quer dar oi? Vem cá. Aqui, quando a gente trabalha em casa é assim, ó, dá oi aqui. Vem cá, dá oi para as pessoas. Fala, oi, boa noite. Oi, João. Fala, Beijo, amor. Flamenguista. Já, Beleza, mamãe, cara? vai lá. Onde tá você? Não sei, filho. Vai lá. Pode procurar Daqui a onde pouquinho. você botou. Daqui a pouquinho eu vou lá, tá bom? Beijo. Onde tá? Daqui a pouquinho eu vou lá. Onde tá? Desculpa, gente. É isso, ser mãe também faz parte da inclusão. Vamos prosseguir. Aplicabilidade nos setores. Então, eu trouxe assim, alguns setores que a gente pode vivenciar e colocar nossa cultura inclusiva. Na educação, formação docente continuada, práticas pedagógicas inclusivas, cultura e lazer, audiodescrição, legendas, espaços adaptados. Trabalho, a gente tem o cumprimento da lei de cotas, né, dentro do mercado de trabalho. Comunidade, igreja, acolhimento inclusivo, materiais em formatos acessíveis, voluntariado. Saúde, atendimento humanizado, respeito à autonomia, comunicação acessível. Então, os nossos espaços, os ambientes que a gente ocupa, a gente pode fazer a diferença. A gente tem formas de aplicabilidade dessa cultura inclusiva, dessas políticas inclusivas dentro do nosso dia a dia. Pode passar, por favor. Já vou te dar a palavra, Sérgio. E aí eu trouxe algumas questões, né, quando a gente fala sobre aplicabilidade, de situações que eu vivenciei em relação à questão da inclusão e a forma como eu pude fazer essa aplicabilidade dentro da minha realidade. Enquanto eu estava como subsecretária de Educação na Rede Municipal de Duque de Caxias, a gente teve o boom em relação à questão da inclusão, principalmente quando se fala de inclusão de crianças com TEA. E aí a gente viu a necessidade da inclusão de cargos para atendimento específico, para educação especial, para educação inclusiva na rede municipal de ensino. Então, eu consegui sair da Secretaria Municipal de Educação também deixando esse legado. A lei foi implementada agora em 2025,
mas o plano foi feito, o projeto, o processo, a comissão foi feito no ano passado, e eu tive o privilégio de poder fazer parte disso e incluir cargos de intérprete de Libras, professor de educação especial, agente de apoio à inclusão, ferramentas humanas que são tão importantes para que a educação inclusiva também aconteça dentro do espaço da educação. Tenho trabalhado com capacitação e consultorias de acessibilidade nos diversos espaços, e a gente também está fazendo um edital, e isso assim me toca profundamente porque é uma necessidade muito grande, que é para pessoas maiores de 18 anos, seriam abrigos para pessoas maiores de 18 anos em todo o estado. Porque a gente sabe que as pessoas com deficiência, elas crescem, elas ficam adultas, elas ficam idosas, e muitas vezes, quando falta a mãe, quando falta aquele familiar que é o cuidador, o Estado precisa intervir com a política pública, fazendo o atendimento dessa pessoa. Então, trouxe aqui alguns exemplos práticos daquilo que eu tenho vivenciado. Pode passar, por favor. Te esqueci não, Sérgio. Vou só finalizar aqui e vou passar para você. Então, nós temos alguns desafios que a gente já conversou aqui, sobre diversos desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que é a resistência cultural, é a mudança de mentalidade, trazer uma cultura inclusiva para o nosso dia a dia, os recursos que muitas vezes são limitados, mas a gente precisa entender a importância dessa pauta e determinar também recursos para essa área, a falta de informação, o desconhecimento, né, e as barreiras, que é a falta de acessibilidade em diversas esferas, arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, tecnológicas, como a gente também já falou um pouquinho. Pode passar, por favor. E aí, qual é o seu papel, líder? Como um líder inclusivo, porque hoje você já vai sair daqui com uma bagagem maior para se tornar um líder inclusivo dentro do seu espaço, do espaço que você ocupa hoje. Sensibilizar e inspirar, porque o líder inclusivo, ele é inclusivo nas suas práticas, mas ele também fala sobre isso, ele também capacita, ele também traz a inclusão como parte integrante do seu trabalho, implementar práticas concretas, como eu te dou o exemplo daquilo que eu acabei de falar com vocês, a gente enxerga quais são as necessidades e a gente implementa as práticas dentro daquilo que é possível, e monitorar e ajustar continuamente, porque, como eu já disse, não existem momentos inclusivos, a inclusão ela é um processo contínuo. Então, você precisa avaliar, reavaliar, implementar, ver o que funcionou, replanejar e prosseguir. É fácil? Não, não é fácil. É desafiador. Mas quando a gente se coloca na posição de liderança, a gente também entende o quanto isso é importante e necessário, porque a gente deixa legado, a gente caminha dentro de um propósito, e eu tenho certeza que, assim como eu, assim como a Tati, e como cada um que está aqui, você deseja fazer a diferença no lugar que você ocupa e nos lugares que vocês ainda irão ocupar, que nós ainda iremos ocupar. Então, eu vou abrir para fala, 10 minutinhos. Pode ser, Tati? 10 minutinhos entre a sua. Oi, gente, aula maravilhosa, tá? Angelina, te agradecer. A gente pode. A gente tem 10 minutinhos, Para dando uma fechar. tolerância aí, que a gente teve, né, um problema com o Zoom, e aí você administra dando oportunidade aí para quem ainda precisa falar, para você concluir. Perfeito. Então, vamos abrir as falas. Vamos lá, Sérgio? Boa noite a todos, boa noite, Angelina, tudo bom? Causei com você muito na educação em Caxias. Deixa eu falar um pouco sobre a parte de lei de cota. Eu estou no município, faço parte do Conselho de Pessoas de Deficiência do Rio de Janeiro. E quando você fala em cota, eu estou no setor CIAD, no CT de trabalho, que coloca vaga, principalmente PCD no sistema. E aí, quando eu falei de cota, eu vejo várias coisas. Primeiro, a dificuldade dos deficientes que têm faculdade superior, as vagas que são oferecidas mais para SG,
para é, limpeza, para lavar prato, e assim, e o pessoal chega lá reclamando muito. Poxa, nunca aparece, dificilmente aparece vaga para quem tem superior, né? E como você falou de cota, eu entendo que tem empresa que só quer bater a cota. Tem empresa que eu encaminho a pessoa e coloco a pessoa no sistema, contrata a pessoa e deixa a pessoa até em casa, só para quando o fiscal bater, tá lá, ó, aqui, ó, bater a cota. E depois manda até a pessoa embora. Porque o fiscal depois demora a aparecer. Então, uma das coisas que nós, como os líderes, né? Futuros nós somos líderes lá, correr atrás disso, lutar por isso, porque a empresa ela não pode só oferecer vaga, principalmente para pessoas deficientes, só para SG, nada contra quem é serviços gerais, mas oferecer também para quem. Eu tenho muitos pessoas que vão lá que tem superior. E aí, pouquíssima, 1% que eu consigo vaga para esse pessoal que tem nível superior. Perfeito, Sérgio. É isso mesmo. A gente tem a lei de cotas, que está aí para ser cumprida, mas ela não pode ser só para bater o ponto, né? Assim, cumprir, tá tudo certo e acabou. Não, a gente tem que fazer valer realmente o direito, né, de estar presente em todos os espaços e capacitação para isso eles têm. Obrigada pela sua fala. Amanda? Boa noite, professora. Boa noite a todos. Então, eu tenho uma barbearia, sou comerciante há 15 anos em Nova Iguaçu. E eu já trabalho com a inclusão social na barbearia há 2 anos, aonde apareceu uma oportunidade de um jovem deficiente auditivo para trabalhar. Parei de te ouvir. Amanda? Mas, com o tempo, os próprios clientes foram aprendendo a lidar com a situação e ele já está comigo há 2 anos. É um excelente profissional, é um excelente menino, mas eu ainda sinto a necessidade de ainda ter pessoas mais inclusivas com a questão que ele vive. Porque, assim, no meu comércio ele está amparado, porque a nossa equipe, mesmo sem saber lidar com a situação, amparou, mas às vezes os próprios clientes, ainda por falta de conhecimento, fica assim: ah, eu vou cortar com mudinho. E aí a gente explica: não, ele é deficiente auditivo. A gente procura, de certa forma, é, mostrar para o pessoal que não é a forma correta de falar, entendeu? Mas eu ainda sinto que dentro do comércio, dentro das vagas, né, para os PCDs, ainda tem ainda um processo muito grande da inclusão para incluir. Mas a gente está aí aprendendo cada dia mais. Adorei a aula, achei que é uma aula muito excelente. Eu acho que a gente deveria até aprender mais e mais, porque a inclusão é isso aí, a gente aceitar as pessoas da forma que ela é e dar oportunidade delas fazer parte do mundo que todos nós vivemos, mas a gente ainda tem esse problema de um preconceito muito grande de incluir as pessoas no mercado de trabalho. Só isso, professora. Obrigada, Amanda, pela sua participação. É isso, é mudança de mentalidade, é mudança de cultura. A gente está aqui lutando por isso e capacitando as pessoas para que elas sejam multiplicadoras. Então, você hoje já sai um pouquinho mais preparada para também ser uma multiplicadora daquilo que você já tem feito, muitas vezes de forma voluntária, sem tanto conhecimento, mas conforme você tem essa oportunidade, né? Como teve hoje, com certeza você terá outras oportunidades. Você vai aprendendo um pouquinho mais para se tornar multiplicadora dessa questão. Obrigada, querido. Com Tem mais certeza. alguém? Bom, Mais alguém? acho que não. Professora, eu tenho aqui rapidinho. Só te agradecer mesmo pela aula, foi maravilhosa. A didática da senhora foi perfeita, bem pontual, bem tranquilo, suave na ministração. E só temos que te agradecer. Parabéns. E é isso. E venha mais aulas assim maravilhosas como a da senhora. Obrigada, professor Tiago. Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade mais uma vez. Tati, Maíra, Larissa, Wagner, todo mundo que está aí, que é da equipe.
Fico muito feliz de poder conversar um pouquinho sobre esse assunto, dividir um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido e tenho vivenciado nessa área. Com certeza, a inclusão, ela precisa avançar ainda muito mais, mas eu acho que a gente está no caminho, porque quando segunda-feira, 9 horas da noite, a gente tem um grupo como esse aqui, é, separado para falar sobre inclusão, a gente entende que há um caminho de esperança, há um caminho realmente onde a gente entende que a cultura inclusiva ela vai fazer parte da nossa sociedade e que eu e você somos responsáveis por isso. Então, muito obrigada. Obrigada, Angelina, né, pela sua aula. Com certeza, acho que todos nós vamos sair daqui levando mais, né, a nossa reflexão, o nosso pensar e a nossa construção em projetos, tanto na vida, quanto na política, quanto na gestão, quanto no nosso trabalho técnico mais inclusivos. E é um pouco disso que a gente estava conversando durante a aula, né? É a cada processo, a cada vez que a gente se debruça sobre o tema, que a gente estuda, que a gente aceita, que a gente vai melhor, né, trabalhando e lidando nos diversos espaços com isso. Ela estava dando exemplo do salão dela de beleza, e a maioria das pessoas que frequentam o salão é adulto. Mas as crianças de hoje, elas já vivenciam muito mais a inclusão dentro do espaço escolar. E com certeza, quando essas crianças estiverem no mercado de trabalho, a gente vai ter um outro cenário acontecendo de diálogo, de inclusão, de processos, que a gente vai conseguir melhor articular e fazer esse fluxo. Então é isso. E como nós temos um grupo de líderes e de líderes que estão sempre dispostos, a gente vê isso no dia a dia da nossa aula, que é dispostos mesmo a aprender. Eu acho que a gente já sai na frente com isso. Temos uma pauta, temos uma bandeira dentro do nosso partido muito forte e com certeza somos e caminharemos para fazer essa transformação. Obrigada também pela compreensão de todos, pela sua também, Angelina. Alguém escreveu aqui, professora muito calma e atenciosa. Realmente, com todos os imprevistos, ela continuou calma, atenciosa, tranquila e conseguiu ministrar uma aula ótima. Obrigada, tá? Obrigada, Tati. Eu que agradeço mesmo de coração. Paulo está com a mão levantada, acho que ele quer falar. Paulo Rodrigues. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Passando só para poder parabenizar a Angelina pela aula, foi excelente. Mandar também um abraço para todo mundo da Políticas Inclusivas do Estado, que é o qual que eu tenho um carinho muito grande pela Bia, Geral, tudo mais, né? Hoje eu estou como secretário municipal da pessoa com deficiência do Partido Solidariedade da capital. Eu fui, até um tempo atrás, servidor do Estado. Eu estava como superintendente de políticas para pessoa com deficiência da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. Inclusive, eu deixei até, costumo dizer que eu gosto muito de deixar um legado, deixar uma história. E foi inaugurada a sede, alguns dias atrás, a secretaria mais inclusiva do país, né? Convido até todos a conhecê-lo, fazendo até uma propagandazinha, mas não. Hoje eu estou recebi um convite, estou muito feliz. Tem alguns dias que eu cheguei na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, né, ao qual o secretário Manuel, eu tenho um carinho muito grande, ao deputado federal Áureo, e cheguei para poder fazer uma criação, né, de políticas públicas para pessoas com deficiência e tentar fazer o melhor. Eu queria te parabenizar mais uma vez, Angelina, porque pessoas assim como você, que contribuem para a sociedade, quando eu falo sociedade, eu falo num todo, mas hoje, especificamente para nós, pessoas com deficiência, porque eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho autismo, e parabenizar. Eu acho isso muito importante. Eu costumo sempre dizer nas palestras que eu dou e tudo mais, pessoas assim como você faz toda a diferença, né? Eu não sei se você é uma pessoa com deficiência ou se você tem uma pessoa com deficiência na família, mas eu parabenizo muito, e se você não tiver, eu te parabenizo duplamente, porque geralmente quem faz parte desse movimento é quem tem ou quem é. E quem não tem e quem não é um carinho, é um olhar muito mais pelas outras pessoas. Porque a sociedade hoje, que nem você mesmo falou, o capacitismo ainda é uma cultura que a gente não está vendo muita solução.
Mas é aquela coisa, um trabalho de formiguinha que você precisa implementar começa dentro da família, né? Nos primeiros aprendizados das crianças, ensinar que aquela criança com deficiência, ela é igual a todas e precisa de tudo, um olhar, né? E quando eu vejo que é uma pessoa que não faz parte, ou não é, ela faz parte desse movimento, eu fico muito, muito mais feliz, né? Porque é uma missão que vem, né? E você abraça aquilo com muito amor, porque quem lida com pessoa com deficiência sabe o quanto tem sofrimento, é difícil, né? E você ter esse olhar, ter esse carinho, zelar, cuidar, defender para mim, assim, não tem preço. Parabéns, viu? Parabéns pela aula, foi sensacional. Você falou uma coisa, é a pura verdade. Aqui vai todo mundo tá saindo com muito, muito mais bagagem. É muito enriquecedor, tá bom? Parabéns e obrigado, viu? Obrigada, querido. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho também. Bom, agora a gente vai encerrar. É uma aula que a gente, né, é muito boa, a gente acaba se envolvendo, precisamos de muitas outras, mas nesse momento a gente está encerrando, agradecendo a todos. Boa noite, um Boa abraço a noite, Boa boa noite, todos. noite bom a todos. descanso. Importante. Tchau, tchau.